meu nome é Giovanni Machado, eu sou acadêmico na UFCA. Eu sou um dos membros fundadores do projeto Cinema em Saúde. Hoje eu vim trazer para vocês o nosso vídeo post referente ao Festival de Cultura UFCA, que acontecerá agora no mês de novembro. Esse ano trazemos o tema Saberes Ancestrais, Universidade e Sociedade, Caminhos para a Reinvenção do Amanhã. E pensando nisso, que a gente trouxe uma novidade, que foi um produto cultural, nosso projeto nesse ano de 2022. A gente sempre tenta trazer alguma inovação, certo? E aí, para esse ano, a nossa grande inovação foi aderir aos podcasts. Eu acredito que muitos já conhecem esse veículo de comunicação, mas para aqueles que não conhecem, é o resgate do rádio. Enquanto que o rádio tinha muito aquela questão de algo ao vivo, a adaptação da internet nos permitiu fazer os podcasts, que são rádios que alguns acontecem em caráter ao vivo, mas a grande maioria fica gravado para que as pessoas possam escutar, por exemplo, indo ao trabalho, fazendo a comida. Então, ele permite uma maior facilidade do ouvinte, ou seja, do espectador, com aquele produto cultural que é o podcast. E pensando nisso, a gente optou por tentar esse ano, e a gente já iniciou nossos trabalhos, com plataformas que englobem o podcast. Porque o podcast, ele tem uma coisa que é fascinante para a gente, que é a capacidade de alcançar muitas pessoas. Seja uma pessoa aqui do Ceará, que é onde a gente desenvolve a maior parte do projeto, uma pessoa fora do país, que apenas digita o nome do nosso podcast e vai conseguir escutar a qualquer momento. Então, diante disso, diante de toda essa gama de possibilidades que o podcast ele nos traz, a gente desenvolveu episódios que são lançados bimestralmente. A gente lança na plataforma Spotify, a gente lança gratuitamente para escutar, pode escutar gratuitamente também. E a gente usa, nosso podcast chama-se Cinema e Saúde. E a gente costuma trazer as ideias que a gente já usava para as horas de conversa, só que agora para o formato de podcast. Então, por exemplo, o nosso primeiro podcast ele foi debater a questão voltada para orgulho e preconceitos envolvendo o grupo LGBTQIA+. E a gente trouxe para isso alguns convidados. Nesse caso, a gente trouxe o convidado que foi o Ítalo. E foi uma parceria magnífica. E o mais interessante é que depois que a gente concluiu a nossa gravação, qualquer pessoa, seja você, caro ouvinte, seja você, caro espectador, ou uma pessoa daqui a 5 anos, pode acessar, porque está lá gravado. Então fica postergado para as pessoas que queiram assistir ou reassistir em algum momento, certo? Então, diante de todos esses benefícios, o podcast ele nos agradou bastante. Então a gente continua com a ideia de trabalhar e aprofundar muito o podcast. E é por isso que a gente acha que no Festival de Cultura é interessante trazer os resultados que a gente vem tendo, que é justamente uma ideia nova e moderna, que é justamente a reinvenção da manhã. Porque se você pegar, a rádio já era uma ideia antiga, mas o podcast é uma readaptação que a gente traz do passado se adequando a um novo futuro, né? Um futuro com internet, um futuro com globalização. Então, diante disso, eu queria trazer brevemente um pouco sobre o nosso podcast, chama-se Cinema e Saúde, está disponível gratuitamente no Spotify, e convidar todos a dar uma olhadinha, escutar. Nós já temos um episódio, como eu disse, estamos na iminência de lançar um segundo episódio sobre a questão da cultura nordestina. Pequeno spoiler, né, aqui, para quem já estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter se lançado, com base no filme Cine Hollywood. E a gente pretende lançar outros. E também gostaria de pedir a todos que se sentissem à vontade de darem uma olhada no nosso Instagram. É Cinema e Saúde também. E lá a gente também trabalha com muitas postagens interessantes e divulgação de eventos, como nossas rodas de conversas, algumas delas em formato online, outras em formato presencial. É isso, pessoal. A todos, muito obrigado. E dê uma curtida lá no nosso trabalho.